seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz para criar esse projeto aqui de bandeiras para decorar o quarto aqui da minha bebê com o nome dela. Essa é a técnica do macramê pixel. Então eu vou te ensinar agora nesse vídeo como eu fiz para criar cada uma das bandeiras. Vou te mostrar quais foram os passos que eu utilizei para planejar cada uma das estruturas, que é importante que você faça o planejamento anterior, para depois eu te ensinar o processo de execução das tramas, tá? Então um ponto muito importante que você precisa ter atenção aqui na hora de produzir um projeto como esse é o planejamento. No início do vídeo do passo a passo eu te explico como eu fiz para planejar cada uma das bandeiras de acordo com cada uma das letras que eu quero executar, seguindo um gráfico que eu extraí da internet já com as letras, os formatos das letras em pixel. Então é muito importante que você faça esse planejamento antes de executar cada uma das peças, cada uma das etapas e cada letra. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de uma das letras, que foi a letra U, para que você entenda qual é o processo de montagem que é feito linha por linha, e a partir desse processo, depois que você compreender qual é o processo de execução da montagem das letras e do gráfico, você vai conseguir produzir qualquer letra que você queira fazer em qualquer nome ou em qualquer formato, tá bom? Então é muito importante que nesse tutorial você assista todo o processo primeiro antes de começar o seu projeto, para que você entenda o processo, para só depois você criar os gráficos de acordo com as letras que você quer executar, começar o processo de produção de fato. E um ponto que eu quero ressaltar aqui desde o início é que no processo de produção dessa trama, desse projeto, eu vou te ensinar a criar essa bandeira da letra U. Você pode perceber que aqui ela tem um acento, tá? Porque o nome da minha filha, ela possui esse acento nessa letra. Essa marcação eu fiz depois de finalizar a trama, que eu resolvi fazer geralmente nesse tipo de projeto, nesse tipo de gráfico. Nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar nenhum gráfico que ensinasse a fazer essa parte de acento, tanto o tio como esse tipo de acento aqui. Então eu improvisei. Depois que eu produzi a letra, eu só peguei um pedacinho do fio e passei ele de uma ponta para outra, de baixo para cima, assim, no sentido diagonal, para criar esse acento aqui em cima. Mas a minha dica é, se você quiser criar uma acentuação, se por exemplo um nome que tenha um tio, como João, você quiser aplicar esse acento, dá para fazer no final, depois, como eu fiz aqui, você pega o fio, faz sobre a trama assim, um formato que imite o formato do tio, mas eu deixaria mais espaço aqui nessa parte inicial de cima. Então ao invés de fazer só com 2 fileiras, como eu vou ensinar no projeto, eu colocaria 3 ou mais, para deixar um espaço maior para você incluir esse acento, tá? Aqui no meu caso eu consegui fazer porque a minha letra era a letra U, ela tinha esse espaço aqui no meio, então eu tive um espaço ali suficiente para eu conseguir colocar esse detalhezinho. Mas se você vai trabalhar com uma letra que tem uma acentuação que ocupe mais espaço, o ideal é você deixar mais espaço aqui no início. Mas não é muito comum você encontrar essa técnica com letras assim, com esses acentos, então eu fiz mesmo improvisado, foi aqui um jeitinho que eu dei para conseguir incluir esse detalhe. Bom, então são esses os pontos principais que você precisa ter atenção na hora de fazer esse projeto, tá? Então assista todo o tutorial antes de você executar, para você entender qual é o processo e conseguir produzir aí o seu projeto de acordo com a palavra que você quer desenhar. E antes de começar, eu quero te pedir só um favorzinho. Eu quero te pedir que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. A minha meta é chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano. Então eu quero te pedir a sua contribuição se inscrevendo aqui no canal, por favor. Esse é o último projeto oficial antes de sair de licença aqui do canal, então eu só retorno daqui a alguns meses. Mas existem muitos outros projetos que vocês podem acompanhar aqui no meu canal. Vários tutoriais diferentes de bolsas, acessórios, todos feitos em macramê. Então tem muito conteúdo que você pode aí se inspirar durante esses meses que eu estarei de licença. E assim que as coisas se organizarem por aqui, eu volto com novos projetos, tá? E além de se inscrever aqui no canal, eu quero te pedir também para deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E todas as informações sobre os materiais, e se você quiser substituir, eu aqui utilizei um cordão de algodão, mas você pode utilizar qualquer outro tipo de fio. Lembre-se só que, dependendo do tipo de material que você escolher para fazer esse tipo de projeto e da espessura desse fio, ele vai criar resultados diferentes, tá? Então faça os testes, como eu indico no início do tutorial,
antes para que você saiba se vai estar dentro do resultado que você espera. Então eu vou deixar todas essas informações descritas aqui na descrição do vídeo, é só clicar aqui embaixo no espaço de descrição, vocês vão encontrar tudo escrito de forma detalhada, inclusive o link de acesso ao gráfico com todas as letras do alfabeto nesse formato pixel que eu utilizei aqui, tá? Para você fazer o download e acompanhar aí no seu projeto. Bom, então é isso, esses são os recados que eu preciso dar. Vamos lá começar esse projeto. Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Bom, então para começar, o que eu fiz foi escolher qual era o modelo de fonte pixel que eu iria utilizar aqui, tá? A gente tem vários modelos. Esse aqui eu encontrei essa tabela na internet já pronta e eu me baseei por ela porque eu queria essas letras que tem serifa, assim, que tem essas voltinhas aqui nas pontas, que não fosse aquela letra tão quadradona, tão reta, tá? Tão simples. Então, eu gostei muito desse formato. Eu vou deixar esse gráfico aqui no link aqui na descrição para você também fazer o download e imprimir aí na sua casa, se você quiser seguir esse mesmo padrão, tá? Mas você pode escolher qualquer outro tipo de padrão das fontes, tá? Da fonte da letra. Então, você pode escolher aquelas que são um pouco mais quadradas, assim, nesse formato, que não tem serifa, tá? Mas eu optei por utilizar esse formato aqui, que eu acho que iria ficar mais legal, que ficaria mais diferente, tá? Depois de escolher o formato da fonte que eu queria e ter aqui toda a relação das letras que eu precisaria usar, no meu caso aqui eu farei a palavra Júlia, né, que é o nome da minha filha. Então eu vou precisar da letra J, U, L e a letra A. Então o que eu fiz foi pegar, a partir dessa base aqui, eu utilizei o meu caderno, que é quadriculado, que ele tem essas páginas quadriculadas, para poder transferir os desenhos e analisar como eu faria para poder posicionar essas letras dentro da dimensão do painel que eu vou fazer, do tamanho das bandeiras, tá? Então, como eu fiz para fazer isso? Primeiro eu estipulei qual seria o tamanho da minha bandeira. Então eu fiz essa primeira bandeira aqui para poder fazer o teste, para ver qual a largura que eu queria, quantos fios eu precisaria para poder fazer. Então aqui eu estou utilizando o cordão de algodão. Esse aqui é um cordão de algodão entrelaçado de 4 milímetros, ele tem um acabamento achatado, tá? E eu vou utilizar em duas cores, o marrom, esse castanho, e no algodão cru. É o mesmo cordão, só que em cores diferentes. Então eu estipulei que eu usaria a cor mais escura para fazer a base da bandeira e a cor mais clara para fazer a letra. Daí eu comecei a fazer testes, então eu fui testar primeiro para ver quanto de largura eu queria para cada tamanho de bandeira e quantos fios seriam necessários para eu chegar nesse tamanho que eu queria, tá? Nesse caso aqui, no meu caso, eu tô utilizando 7 fios dobrados. Cada bandeira ela vai ficar com 10 centímetros aproximadamente de largura. E aí a altura eu adaptei de acordo com o resultado da fonte, tá? Do tamanho da letra. Para eu saber isso, eu utilizei o caderno para poder fazer o gráfico. Então, por exemplo, aqui na letra I, eu peguei aqui o meu desenho e aqui no caso, no meu gráfico, a minha letra I, ela só tinha essas marcações aqui que estão em verde. E eu resolvi acrescentar mais um ponto em cada extremidade aqui dessa parte de baixo para deixar a letra mais formada, maior, tá? Para ela criar esse efeito de base aqui maior. Mas essas alterações são opcionais. Eu quis fazer esse acréscimo porque eu achei que ia ficar visualmente mais nítida a letra. Tanto que nas outras eu não fiz nenhuma alteração. Na verdade, na letra A também eu fiz uma alteração. Eu aumentei esse espaço aqui do meio, então eu fiz duas marcações ao invés de só uma, duas aberturas aqui, para deixar essa abertura aqui do meio da letra A maior. Mas você pode adaptar de acordo com o que você quiser e achar necessário, tá? Aí seguindo aqui então, como eu fiz para poder estipular o tamanho. Eu queria que cada bandeira ficasse com mais ou menos 10 centímetros. Então eu fiz um teste com o cordão. Eu peguei o cordão e fui posicionando aqui sobre a minha tira, uma tira qualquer para eu poder fazer o teste primeiro. Fui colocando os cordões, prendendo com a laçada inicial para eu ver quantos seriam necessários para eu chegar na medida aproximada dos 10 centímetros, tá? Lembrando que eles não ficam justinhos, assim, um próximo dos outros. Eles têm essa diferença aqui de espaço
entre uma laçada e outra, que é o que o festonê ocupa, tá? Mas aí eu fui posicionando pra ver aproximadamente quantos seriam necessários. E eu comecei a fazer as sequências, essa primeira sequência aqui de cima de festonês, pra eu ter noção da largura, tá? E aí na hora de estipular esse tamanho, eu também levei em consideração o espaço que as letras iriam ocupar. Então o que eu fiz foi separar cada uma das letras que eu gostaria de utilizar e contar a largura delas, tá? A quantidade de quadradinhos que seriam necessários para cada uma. Então eu estipulei a altura e a largura. Aqui no meu caso, a letra A, por exemplo, que eu acho que de todas as letras, ela é uma das maiores. A letra A e a letra U, no caso aqui do meu nome que eu vou fazer, que é o Júlia. Então a letra A, ela tem 9 quadradinhos na altura. Então é só você contar quantos quadradinhos desses aqui tem, tá? Da altura, do início da letra até o final. Então aqui a letra A, ela tem 9 de altura. E a largura de uma ponta a outra aqui, dessas partes marcadas em preto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí eu fui na outra letra que eu tinha. Eu contei todas. O J, daqui até aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no total da largura. A letra L tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. E a minha letra U tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a largura do U e da letra A são as maiores e são as mais parecidas, tá? O item 2, 4, 6. Então, baseado nessas dimensões aqui das letras maiores, e aí você vai analisar de acordo com a letra que você precisa fazer para poder também estipular quanto de fio você precisa aqui para poder marcar, tá? Por exemplo, se você for utilizar a letra M ou a letra W, elas são mais largas. Então, você precisa de uma bandeira maior para conseguir encaixá-las aqui, tá? O M, por exemplo, ele tem 4, 8, 12 espaços, 12 marcações de largura. Eu acho que ele é quase o maior. O W é o maior. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é analisar cada letra que você vai precisar. Ver qual que é a maior de largura, tá? Porque a altura aqui, seguindo esse padrão, se você for utilizar esse gráfico, todas elas têm a mesma altura, 9 quadradinhos, tá? O que muda mesmo é a largura. E aí você precisa estipular qual é a largura de cada uma das letras, para você saber quantos fios serão necessários para você colocar aqui. Por quê? Como foi que eu fiz para calcular? Eu peguei a minha que era maior, que no caso é a letra U e a letra A, que tem a largura de 10 pontos, né? São 10 quadradinhos. Então, o que eu fiz foi contar. Eu preciso que cada quadrado desse, cada marcação dessa aqui, referente à letra, é um ponto. Então, é um festonê. E cada festonê desse é feito em uma ponta da laçada, tá? Então, o fio aqui, ele é colocado dobrado. Eu utilizo um fio dobrado. E cada ponta dessa, eu vou criar um festonê deitado assim, que vai ser referente a um pontinho desse, a um quadradinho desse aqui do gráfico, tá? Então, o que eu fiz? Eu inicialmente contei, estipulei que eu precisaria de 10 pontas, né? Pra dar a largura da minha letra, que no caso aqui são 10 quadradinhos. Então, são 4 aqui na base, pulo 2 e mais 4, que é a largura maior. Tanto da letra A quanto da letra U, que são as maiores. Então, eu precisaria de 10 fios centrais e mais alguns nas laterais pra fazer a moldura. Porque eu não queria que a minha letra ficasse até a extremidade, tá? Então, sabendo que eu precisaria de 10 pontas, eu incluí os 5 fios aqui em cima e coloquei mais um fio em cada extremidade para fazer mais dois quadradinhos, vamos dizer assim, para completar a minha bandeira e o espaço aqui em marrom, pra gente conseguir fazer o formato, tá? E não deixar essa letra na extremidade, até na extremidade da estrutura. Então você pode analisar e pensar dessa forma. E aí, pensando nisso, eu vim aqui pro meu papel e fiz o desenho. Então, usando aqui a mesma estrutura que eu tenho papel quadriculado, seguindo aqui o meu gráfico das letras, eu passei pra cá, então eu sabia que eu precisaria de 10 quadrados no meio e mais 2 em cada extremidade. Então, eu criei aqui a bandeira, desenhei ela, colocando os 5 espaços aqui do meio, contando os 10 quadradinhos aqui no meio e acrescentando mais 2 para cada lado. Então, no total, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Aqui eu vou mostrar na letra U, que é a maior delas, para você conseguir perceber. Então, eu estipulei aqui os 14
quadrados, que são referentes aos 14 festonês aqui, tá? Da largura da minha bandeira. Posicionei os fios aqui pra ver que largura ela ficaria, então chegou nos 10 centímetros que eu queria aproximadamente. Eu vi que aquela largura ia ficar ok, e aí eu segui dessa forma. Se você quiser que a bandeira fique mais larga, que ela tenha mais espaço de contorno, a partir da letra você acrescenta mais fios. Eu poderia acrescentar mais um fio de cada lado para ela ficar mais quadradinha e a letra ficar mais centralizada. Mas eu preferi fazer dessa forma, ela mais retangular, assim, mais esticada, tá? E aí depois de criar a estrutura, eu sabia que eu precisava deixar um espaço aqui em cima antes de começar a minha letra. Então eu estipulei que seriam duas fileiras de festonês, tá? Que é esse espaço que eu deixei aqui em cima, para eu tentar centralizar a minha letra na estrutura da bandeira que eu queria fazer. Então eu deixei essa estrutura, essas duas fileiras iniciais antes de começar a letra. E aí eu montei aqui a estrutura, então eu risquei os 14 pontos, referente às 14 pontas de fio que eu tenho aqui, e fui desenhando. E aí eu marquei aqui o centro e fui transferindo a estrutura que eu tenho aqui no meu gráfico para o meu papel, para eu poder saber exatamente, na hora de montar, eu segui essa estrutura aqui para eu saber exatamente onde eu tenho que fazer os pontos. Ter esse papel quadriculado aqui faz muita diferença. Se você não tiver um caderno assim, você pode fazer no Excel, tá? Dá também pra você montar por lá e depois você imprime já as estruturas todas certinhas. Mas assim no caderno fica mais fácil. Ou você pode imprimir também uma folha quadriculada da internet e ir desenhando manualmente. E aí então, depois de saber qual era a largura certa, eu transferi o gráfico da letra pra cá, de forma centralizada, para eu saber exatamente onde vai cada ponto. Então eu peguei exatamente a estrutura que tem aqui no meu gráfico e trouxe pra cá. Eu fui montando e transferindo os pontos pra cá, tentando deixar o mais centralizado possível essa largura, essa quantidade de espaços, de quadrados que eu tenho aqui. Então, eu pulei as duas fileiras pra deixar esse início e transferi a letra U pra cá. Então eu dividi ela ao meio aqui no meu gráfico, sabendo onde era o centro aqui, eu fui transferindo os quadradinhos pra cá. Depois de transferir essa parte da letra, aí eu pude analisar como eu faria para poder finalizar essa parte aqui de baixo. Então eu estipulei que eu criei esse formato triangular e aí eu fiz o desenho dele aqui, literalmente para eu saber na hora de montar, eu seguir essa estrutura, tá? Isso aqui é importante porque isso aqui é exatamente o que eu repeti aqui. Por mais que não pareça, cada quadradinho desse é referente a 2 pontos que eu tenho aqui, que é um festonê, tá? Então, cada festonê que eu crio aqui equivale a um quadrado desse, ok? Lembrando que o festonê são 2 voltas, então a gente vai contar de 2 em 2, né? No caso, um festonê completo são 2 voltinhas. Então, cada 2 laçadinhas dessa aqui equivale a um quadradinho desse, certo? E aí eu fui fazendo isso com todas as letras. É claro que nem todas eu consegui centralizar de forma exata, porque essa aqui, ela tem uma largura de números pares. Então, são 10 quadrados. Já o L, o J, por exemplo, ele não dá um número par, ele dá um número ímpar. Aqui são 7 na largura. Então eu tentei centralizar da forma que eu achei que ia ficar mais, visivelmente mais legal. Então, por exemplo, a letra L aqui, eu já tenho pronta, que eu adiantei e fiz essas últimas letras para poder explicar. A letra L, por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de largura também, igual o J. Então eu tentei centralizar, tive que escolher para que lado eu queria puxar mais para a direita ou mais para a esquerda. Por exemplo, o L eu coloquei um ponto a mais para cá, a partir do centro. Então tá vendo essa marcação aqui? Aqui é o centro da minha bandeira. Eu acabei puxando ele mais para esse lado. Já a letra J eu puxei ela mais para cá, para a direita. Porque eu achei que visualmente o resultado ia ficar mais legal. E também, dependendo da forma como você monta, igual aqui no J, ele tá um pouco mais pra cá, porém, se você contar aqui, ó, ele tem a mesma quantidade de quadrados desse lado e desse. Então, de certa forma, ele tá centralizado, por mais que não pareça. Aqui embaixo eu tenho 4 quadradinhos pra cá e 4 pra cá. Então, por mais que não pareça que ele esteja centralizado, porque geralmente a gente olha por essa base aqui, ele está. O L nem tanto, porque realmente ele tem essa diferença. Então ele ficou com 3 quadrados pra cá e 4 pra cá. E aqui eu acabei mudando. Mas as outras letras eu consigo centralizar. Então a letra I, a letra U e a letra A ficaram bem centralizadas. Você vai ter que fazer isso de acordo com a letra que você vai utilizar, tá bom? As letras em formato sem serifa, que são aquelas mais quadradonas, eu acredito que elas são um pouco mais fáceis de fazer essa montagem, mas eu não gosto tanto do resultado delas. Eu acho que elas ficam muito pixel. Eu queria uma coisa mais que ficasse mais
mais elegante, diferente. Então eu preferi utilizar esse formato de letra. Então a letra A foi a primeira que eu fiz. Eu tenho aqui o gráfico dela. E eu utilizei a partir dela, porque eu consegui entender como seria feito toda a estrutura, quanto de material eu iria gastar aproximadamente para cada uma das letras, porque é uma estimativa. Mas aqui nós vamos trabalhar com fio contínuo. Então, você não precisa se preocupar tanto com a quantidade, tá? Você vai fazer a primeira letra, marcando mais ou menos. Eu vou explicar como fazer isso, para você ter uma estimativa de gasto. Só que todo o processo ele é feito com fio contínuo. A gente não vai cortar fios aqui. A gente vai começar com o fio direto do rolo, tanto o fio mais escuro como o fio mais claro, tanto para fazer a letra como para fazer a estrutura da bandeira. Pode ser utilizado o fio contínuo diretamente do rolo, tá? Você não precisa cortar medidas aqui. Para eu saber a altura dos fios, o comprimento dos fios que eu precisaria aqui para poder fazer toda a minha bandeira, no meu primeiro teste, quando eu fiz o teste para saber quantos seriam necessários para fazer na largura, eu já também calculei o comprimento, tá? Quando eu já tinha aqui esse gráfico pronto, que eu sabia que eu precisaria de 14 fios, na verdade 14 pontas para criar toda a estrutura, eu fiz um teste. Então eu comecei aqui, posicionei os 7 fios, que dariam as 14 pontas, dobrados ao meio. Inicialmente eu cortei fios de 50 centímetros para fazer esse teste, porque eu achei que já seria necessário mais ou menos. E aí, para eu saber a altura o comprimento dos fios aqui que seriam necessários para eu conseguir tecer toda essa trama, para chegar nessa altura aqui da bandeira, eu fiz um teste. Eu peguei um fio, dobrei ele ao meio, posicionei assim e criei essas duas laçadas de festonês aqui iniciais, que eu vou te mostrar já como fazer, como é que a gente faz tudo isso, para eu ter uma noção de quantos centímetros essas duas laçadas iriam ocupar. Então, eu vi que cada laçadinha dessa ela ocuparia mais ou menos 1 centímetro, tá? Então, duas laçadas, um festonê, ele ia ocupar mais ou menos 1 centímetro. Aqui, a partir da minha estrutura, eu já sabia que eu ia criar 18 fileiras do início até o final, que foi o desenho que eu fiz aqui. Eu já sabia que teria 18 quadradinhos desse, ou seja, eu teria que criar 18 festonês nessa parte aqui maior. Então, sabendo que cada festonê ele ocupa 1 centímetro, eu já tinha uma noção mais ou menos de que a minha bandeira ia ficar com aproximadamente 18 centímetros, que no final ela acabou ficando um pouco mais curta, porque à medida que a gente vai criando os festonês, ele vai ficando um pouco menor, vai apertando, tá? Mas aqui é só pra gente ter uma noção. E aí você precisa fazer a amostra de acordo com o material que você for utilizar, tá? Pra você fazer esse cálculo. Eu peguei um fio, eu posicionei aqui sobre o meu fio de base, peguei uma outra amostra e criei aqui o festonê. Só pra eu poder saber, criei um festonê, 2 festonês no caso, né? Só pra eu saber quantos centímetros esses festonês iriam ocupar aqui de altura. Foi só uma amostra mesmo pra eu ter noção de quantos centímetros esses nós ocupariam aqui, seguindo o meu material, tá? Então, eu fiz esses 2 primeiros festonês e eu vi que eles ocupavam mais ou menos 1 centímetro de altura. Então, a partir do meu gráfico aqui, eu já sabia que eu teria que criar 18 fileiras nessa parte maior aqui de consumo. Então, eu contei a quantidade de quadradinhos e deu 18. Então, eu fiz a seguinte conta. Se aqui, essas duas laçadas que equivalem a 1 quadrado, tava dando mais ou menos 1 centímetro, e eu preciso fazer 18 na parte maior, eu estipulei que eu precisaria de mais ou menos 18 centímetros de comprimento de fio para fazer toda a estrutura, certo? Para eu criar toda a bandeira até a parte maior aqui, dessa dimensão aqui que ocupa mais espaço. Então, o que eu fiz foi pegar mais ou menos essa medida e aí eu utilizei fios de 50 centímetros, porque aí cada ponta fica com aproximadamente 20 e poucos centímetros, né? Tirando aqui a laçada inicial. O fio de 50 centímetros dobrado ao meio fica com 25 centímetros em cada ponta. Então, seria suficiente para eu criar toda a estrutura e depois ainda sobrar uma pontinha para fazer o arremate no final, tá? E aí você vai estipular o comprimento do fio de acordo com o tamanho que você vai fazer a sua bandeira e quantos quadradinhos no seu gráfico, quanto espaço você vai precisar, certo? Levando em consideração sempre a distância maior, a parte maior que vai ocupar mais do fio. Você pode fazer cada fio com um tamanho diferente para ter uma economia, um desperdício menor, mas eu cortei todos eles com a mesma medida. Então, cada fio desse aqui eu cortei com 50 centímetros. Então, para cada bandeira eu utilizei 7 fios de 50 centímetros de comprimento, tá? Na altura aqui. E os fios que foram utilizados aqui para poder criar toda a trama são fios contínuos que eu utilizei diretamente do rolo mesmo, da bobina, tá?
Bom, então agora que eu já te expliquei como montar esse gráfico, e você precisa montar esse gráfico, é muito importante que você monte ele para você seguir essa estrutura aqui na hora de fazer efetivamente, tá? Porque com esse gráfico você vai seguir exatamente todo esse desenho aqui, todos esses pontos para reproduzir aqui na sua trama, para que ela fique bem certinha e fique todas iguais, tá? E que todos fiquem iguais no final. Então agora eu vou te mostrar na prática como transferir essa ideia aqui do gráfico para as bandeiras aqui no projeto, tá? Aqui no meu projeto eu optei por utilizar esses dois tons, o tom castanho, marrom e o cru para fazer as letras, porque tá dentro da paleta da decoração do quarto da minha filha. E aí o que eu fiz? Eu criei um cordão torcido para ser a base onde eu vou pendurar todas as bandeiras, as estruturas. Eu fiz esse cordão torcido aqui com o cordão mais claro, o mesmo cordão que eu utilizei aqui nas letras. Optei por fazer as bandeiras com fundo escuro e as letras mais claras para dar contraste, tá? E aí como eu fiz para criar esse cordão aqui? Sabendo que as minhas bandeiras aqui, cada uma delas vai ocupar aproximadamente 10 centímetros, porque eu já tinha feito o teste antes, fiz uma amostra para poder testar, para ver qual seria a largura. Então sabendo que cada uma ocupa 10 centímetros, eu fiz um cálculo. Então eu multipliquei os 10 pela quantidade de letras, que no meu caso aqui são 5. O nome Júlia tem 5 letras. Então, 5 vezes 10 daria 50 centímetros. E aí, mais o espaço que eu deixaria entre uma bandeira e outra, que aqui eu estipulei entre 2 e 3 centímetros, mas no final acabou ficando com 2 centímetros, mais ou menos, de espaço entre uma e outra, tá? Então, eu sei que eu preciso de 50 centímetros para posicionar cada bandeira, aproximadamente, mais a distância entre uma e outra de 2 centímetros, então entre cada letra eu preciso desses 2 centímetros, que no caso são 5 letras, então eu preciso de 4 espaços. 4 vezes 2, 8. Então seriam 58 centímetros de largura que aproximadamente que a estrutura vai ficar, tá? De cada bandeira. Só que eu preciso de um cordão que seja um pouco maior do que isso, porque depois eu preciso de pontas para fazer as amarrações, onde eu vou prender e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu tinha aqui alguns retalhos desse material com umas sobras bem compridas, que sobraram de um projeto de um espelho que eu fiz de um painel. E aí eu peguei esses fios, peguei 2 fios de aproximadamente 2 metros e comecei a torcer esses fios. Então eu amarrei aqui inicialmente e fiz a torção para criar esse fio torcido, tá? Com uma medida maior do que a que eu realmente vou precisar para colocar a base. Então eu calculei aproximadamente que eu precisaria de mais ou menos 60 centímetros para montar todas as letras, com os espaçamentos e deixando mais umas pontas, assim, bem compridas, para a gente poder depois fazer a instalação, para poder amarrar onde for a peça for colocada, tá? Então você precisa calcular a largura das suas letras, a quantidade de letras, mais uma quantidade de centímetros para você ter ponta para poder fazer a instalação, tá? Dependendo de como você for fazer. No meu caso aqui eu vou deixar uma ponta maior, vou depois criar um acabamento aqui no final, com um tecel provavelmente, porque aí eu consigo fazer a amarração e a instalação dessas letras, dessas bandeiras, da forma que eu quiser, tá? Com um espaço aqui, uma margem suficiente para eu poder amarrar ou, enfim, instalar como eu desejar, e depois, se precisar, eu faço o corte da sombra. Então, estipulando que eu ia precisar de mais ou menos 60 centímetros, eu acrescentei mais 1 metro, aproximadamente, para eu ter uma margem de mais ou menos 50 centímetros em cada ponta aqui, essa sobra de cada lado, tá? Para fazer as amarrações e tudo mais. E aí eu peguei 2 fios de 2 metros para poder criar essa base aqui. Como eu já tinha sobras, eu peguei fios que eu tinha aqui de aproximadamente 2 metros, fiz um nozinho inicial e depois comecei a criar a torção. Se você for tirar diretamente do rolo, você mede o fio inteiro de 4 metros e dobra ao meio, tá? E aí agora eu vou te ensinar como fazer esse fio torcido. Se você estiver utilizando um fio inteiro, você vai dobrar esse fio ao meio. E aí você pode fazer aqui um nozinho, deixando uma margem. Dependendo do tipo de acabamento que você quer fazer, se você for fazer um tecel aqui no final, você faz assim, que depois fica mais fácil. Se não, você pode começar desde a dobra, se você optar por isso. E aí você fixa esse fio aqui, uma superfície, e vai começar a torção. Para torcer o fio, para ele se manter torcido daquele jeito, é muito simples. Primeiro você vai pegar cada ponta e vai torcê-las para um lado, tá? As 2 pontas, por exemplo. No meu caso aqui, eu vou torcer as 2 pontas para a direita. Então, eu pego esse fio aqui da esquerda e torço ele todo para a direita
e pego outro fio aqui da direita e faço a mesma coisa, torço pro mesmo lado, tá? Eu vou torcer esse fio. Aí agora, para torcer um sobre o outro, eu vou fazer essa torção no sentido inverso do que eu fiz aqui individualmente, tá? Então, se individualmente cada fio eu torci para a direita, na hora de torcer um sobre o outro, eu vou torcer no sentido oposto, então para a esquerda. Então, eu pego eles torcidos assim e vou fazer no sentido oposto, torcendo para a esquerda. Pego o fio da direita e jogo para a esquerda, e o da esquerda para a direita. E aí eu vou repetindo esse processo. Eu faço a torção dos fios individuais para a direita e depois um sobre o outro para a esquerda. Faço a torção individual para a direita, depois um sobre o outro para a esquerda. E vou repetindo esse processo até eu finalizar todo o comprimento. Então, eu torço os fios para a direita, individualmente, depois um sobre o outro para a esquerda. Dessa forma aqui, a torção ela fica fixa e não desfaz, tá vendo? Se eu soltar aqui, ela não vai desfazer. Ele se mantém torcido e não se desfaz. Então, essa é a maneira de fazer a torção desse fio para que ele se mantenha torcido, tá? E aí você vai repetir esse processo até finalizar. Torce individualmente para um lado e depois um sobre o outro no sentido oposto. E vai fazendo isso até concluir todo o comprimento que você deseja. No meu caso, cerca de mais ou menos 1,5 m, tá? Lembrando que eu cortei fios de 2 metros, eu utilizei fios de 2 metros. Quando a gente faz a torção, esses fios, esse comprimento ele diminui, tá? Então, se você quer que o seu fio torcido fique com aproximadamente 1,5 m ou mais, você tem que cortar os fios individuais assim, maiores, tá? Pra você conseguir chegar na medida. Eu não sei estipular exatamente qual é a quantidade de encolhimento, a porcentagem de encolhimento, mas no meu caso aqui, com os fios de 2 metros, eu consegui chegar na medida que eu queria, tá? Que é mais ou menos 1,5 m. Então, corte os fios maiores do que a medida que você quer final para você fazer a torção, porque ele vai encolher quando você fizer esse acabamento aqui, ok? Então, é só você torcer o fio até o final, depois quando você chegar na medida, você faz o nozinho no final e o acabamento a gente faz depois que concluir tudo. Então, para começar, eu vou posicionar os 7 fios de 50 centímetros aqui no meu fio de base, onde vão ser criadas as bandeiras, tá? Então, para eu posicionar cada fio desse, eu vou prender ele aqui sobre o meu fio torcido com uma laçada inicial. Eu dobro o fio ao meio, daí eu passo ele aqui por cima, faço a voltinha aqui embaixo, pego as pontas e puxo por dentro dessa voltinha, mantendo as pontas com o mesmo comprimento, tentando deixá-las centralizadas na medida. E aí eu crio aqui a laçada inicial. Não precisa apertar muito. Aqui no meu caso, como eu comecei de trás pra frente, eu agora vou fazer primeiro a letra U, seguindo aqui a lógica do meu processo, tá? Mas você pode começar do início pro final, tá? Que fica mais fácil. Faz a primeira letra, deixa aqui uma margem. No meu caso aqui eu fiz ao contrário, então eu deixei aqui no final, na letra A, uma margem de aproximadamente 50 centímetros pra começar. Deixei uma ponta aqui do meu fio torcido, mais ou menos 50 centímetros, e comecei a fazer as letras. Então, eu fiz a primeira, que foi essa letra A. Depois eu vou fazendo a sequência, as outras letras, deixando aqui o espaçamento que eu tinha estipulado, que era de 2 centímetros. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Como eu vou vou continuar criando de trás pra frente, eu vou posicionar aqui esses 7 fios, deixando uma diferença de 2 centímetros entre essa primeira trama e a última bandeira que eu fiz aqui, tá? Essa distância aqui entre uma bandeira e outra. Então, eu vou posicionar os meus 7 fios aqui. Inicialmente, como eu disse, não precisa ajustar muito essas laçadas.
Pronto, já posicionei aqui os 7 fios com a laçada inicial e eu vou começar o processo de montagem da trama, tá? Eu agora vou criar a letra U, então eu vou seguir esse gráfico aqui. Então eu vou deixar o meu gráfico aqui próximo para eu poder acompanhar o desenho, tá? Para eu saber onde eu tenho que colocar cada ponto. Então, utilizando o fio diretamente do rolo, você pode tirar aqui uma medida. E aí, o que eu fiz para eu saber exatamente quanto de material eu vou gastar? Eu inicialmente desenrolei e medi 5 metros. Nesse fio que o gasto é maior, o fio marrom ele tem um gasto maior porque ele ocupa quase toda a bandeira, tá? O gasto do fio para fazer a letra ele é bem menor, mas ele varia de acordo com a quantidade de nós que você precisa fazer. Então a letra A ela ocupa mais espaço, ela tem mais laçadas, então ela gasta mais, por exemplo, do que a letra E, tá? Que são só esses nozinhos aqui. Então cada letra ela tem um gasto diferente, mas você pode fazer uma estimativa. Então como eu comecei pela letra A minha estimativa ela é a partir dessa letra, que foi a que eu medi, que teve o gasto maior. Para fazer a letra A foram aproximadamente 2,5 metros de fio. E, em compensação, como a letra A ela ocupa mais espaço, a gente acaba gastando menos do fio que vai criar a bandeira, tá? Do outro. Então, se a gente gasta mais do fio que faz a letra, gasta menos do fio que compõe o restante da estrutura. Se a gente gasta menos fio para fazer a letra, a gente gasta mais fio para fazer a base, tá? Então, você tem que... O ideal é você tentar medir cada uma das letras se você quiser saber a quantidade exata de material. E aí você pode fazer da seguinte forma. Inicialmente eu fui medindo de uma quantidade de X de metros e metros. Então eu peguei aqui o meu fio e eu desenrolei 5 metros. Então eu fui medindo aqui 5 metros. Você pode fazer maior ou menor essa quantidade, faça de acordo com o que você achar que fica mais fácil para você. Medi o primeiro metro e aí eu dobrei esse fio 5 vezes, para eu ter uma estimativa. Aqui é a estimativa, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu fiz 5 dobras, isso significa que eu tenho aqui aproximadamente 5 metros de fio, tá? Daí eu vim com um pedacinho de fita e marquei aqui bem na medida dos 5. E se você quiser, você pode anotar aqui que aqui tem 5 metros. Deixa aqui o fio de lado, o rolo de lado, e aí você vai usar esses primeiros 5 metros que estão marcados aqui para você começar o projeto. Assim você vai saber... Você vai conseguir ter exata noção de quanto de gasto de material você vai ter em cada uma das partes, tá? Então, eu vou utilizando esse fio até chegar nessa medida aqui dos 5 metros. Não corta, tá? Não precisa tirar do rolo, porque pode ser que você precise de mais do que isso. Então eu medi esses primeiros 5 metros e aí eu vou utilizar toda essa metragem. Quando eu chegar aqui na medida, dependendo da altura que eu tiver no projeto, eu meço mais uma quantidade e depois no final eu subtraio o que sobrar. Essa foi a forma mais fácil que eu encontrei de saber exatamente quanto de material eu vou utilizar, eu preciso para fazer cada uma das etapas, cada uma das letras. Fiz a mesma coisa com o fio mais claro, tá? Aqui, como eu tô usando retalho, eu meço cada uma das partes, vejo qual é o tamanho do fio que eu tenho, anoto e depois no total, no final, quando eu termino, eu tiro a sobra. E aí, pra eu começar, eu vou prender a pontinha desse fio aqui na mesa também. Não precisa ser uma quantidade muito grande, é só uma ponta suficiente para você fazer o arremate depois, tá? Uns 4, 5 centímetros já é suficiente. E aí eu vou criar a primeira sequência aqui de festonê. Como aqui eu tô trabalhando com fio contínuo, eu vou utilizar a técnica de fazer o festonê, as laçadas na mão e depois passar o fio, que é a técnica utilizada para fazer assim com o fio contínuo, tá? Como a gente não tem uma ponta aqui pra gente poder fazer a laçada e puxar por dentro, nós vamos utilizar a técnica do fio contínuo mesmo para fazer o festonê. Então, você precisa fazer os seguintes movimentos. Como eu tô fazendo aqui da esquerda pra direita a primeira sequência, e a gente vai fazer uma sequência da esquerda para direita, depois a próxima de baixo, da direita para esquerda, e vai fazendo fileira por fileira até chegar no final, tá? Então, nessa primeira sequência, eu tô começando da esquerda para direita. Eu vou simular as laçadas do festonê aqui na minha mão. Depois eu pego a ponta do fio aqui, que vai ser a base, que são os fios que estão presos aqui nessa minha base do cordão torcido.
passo por dentro dessas laçadas e só ajusto. Como que eu faço esse movimento? Eu vou simplesmente reproduzir a laçada do festonê, tá? Quando é da esquerda para a direita, as laçadas serão sempre para cima, tá? Então eu vou pegar o meu fio e eu vou dobrar ele nesse formato aqui, ó. Eu pego assim, viro e faço essa voltinha, jogando a dobra, a ponta, pra cima, tá? Pra cima do fio aqui, que tá preso. Então eu fiz essa volta, fiz dessa forma, deixando o fio aqui por baixo. Ele vem daqui, passa pra cima e passa aqui por trás, certo? Aí eu vou segurar ele aqui desse jeito. E agora essa ponta aqui eu vou repetir o mesmo processo. Eu faço a mesma volta, puxo o fio, pego o fio e dobro ele de novo do mesmo jeito e jogo por cima desse. É a mesma voltinha, tá? Então eu fiz a primeira, eu pego o fio e faço assim. Faço a volta, faço como se fosse uma letra E. Então, eu peguei o fio, ele passa aqui e depois passa por trás. E a ponta tá saindo aqui do outro lado. Eu fiz como se fosse a letra E assim. Depois eu vou repetir o mesmo processo por cima desse. Então eu pego aqui a ponta e faço de novo a mesma coisa. Faço outra letra E, só que eu coloco uma por cima da outra aqui, ó. Eu vou ajustar dessa forma. Então eu tenho duas voltas feitas da mesma forma. Se eu segurar aqui assim, eu tenho as duas laçadas já do festonês feitas, tá? O fio tá saindo aqui pelo meio das laçadas. Daí agora eu pego essas duas laçadas desse jeito, eu vou pegar o primeiro fio e vou passar aqui por dentro. A primeira ponta aqui da minha sequência. E agora eu só vou ajustar. Eu primeiro ajusto esse primeiro fio, a primeira laçada que eu fiz, que vem aqui dessa ponta. Depois é só puxar o fio que tá aqui no meio, ó. E aí, assim eu crio o festonê. Eu repliquei a laçada do festonê sem precisar cortar, sem ter o fio cortado, tá? Então eu fiz aqui a primeira laçada. E aí nessa primeira laçada, você pode puxar aqui a pontinha para que ele fique bem ajustadinho. Fiz o primeiro nó festonê. Vou repetir o mesmo processo em todas as outras pontas. Então agora na próxima ponta aqui eu faço de novo. Pego o fio que tá aqui, faço a mesma sequência, tá? Faço a letra E primeiro. Então eu faço essa volta, como se eu estivesse fazendo uma letra E. Depois eu repito o mesmo processo, faço de novo o mesmo desenho, só que por cima, e aí eu jogo por cima do outro. Então, fiz duas voltas exatamente igual. Daí eu venho, pego a próxima ponta e passo aqui por dentro. E aí eu ajusto primeiro o fio que tá vindo aqui da sequência dos últimos nós que eu já fiz. E aqui a gente precisa deixar todas as laçadas bem ajustadas umas às outras. Esse primeiro nó aqui, que vai de um festonê pro outro, ele precisa ficar bem justinho para que depois as sequências fiquem todas bem próximas, tá? Então eu fiz o primeiro nó, a primeira laçada, depois é só ajustar a segunda ponta. Depois que eu termino as duas laçadas dessa primeira sequência aqui, aí eu posso ajustar aqui a laçada inicial dos fios de base, tá? Eu puxo aqui pra que essa laçada fique mais ajustada. Já fiz os dois primeiros nós, agora eu vou repetindo a sequência. Pego o fio, faço a primeira laçada, a primeira curva, depois pego aqui a ponta, que tá seguindo o fio contínuo, e faço a segunda curva por cima. Venho, pego o meu próximo fio que eu tenho aqui de base, passo por dentro e aí eu ajusto. Eu vou puxar primeiro essa ponta que tá mais aqui, que vem daqui. Vou tentar deixar ela bem ajustada. Depois a segunda. Criei mais um festonê aqui. Eu vou repetir. Faço a primeira letra E, primeira volta, faço a segunda e jogo por cima aqui. Venho e puxo o meu fio. E
E atenção, se você estiver trabalhando com um fio achatado assim como o meu, para tentar não deixar ele torcido, tá? Tentar deixar ele seguindo o formato dele achatadinho, para que depois toda a trama fique com um padrão bem direitinho. E aí é só ir repetindo isso. Na dúvida, se tiver muito confuso para você fazer desse jeito, conseguir visualizar o que você está fazendo, você pode posicionar os fios ao contrário, assim no peito, ao invés de deixar eles na horizontal, tá? Você pode posicionar assim. Dependendo da dificuldade que você estiver sentindo, talvez aqui você consiga visualizar melhor que você tá fazendo o festonê, tá? Porque geralmente a gente faz o festonê assim, nessa posição horizontal. Então talvez assim você consiga visualizar melhor o formato, a forma de tecer o festonê, tá? E aqui também muda um pouco a forma de visualizar. Então você pode fazer assim, eu vou te ensinar uma outra forma que talvez você consiga visualizar melhor. Então primeiro eu pego o fio que vem daqui, eu vou jogar ele pra direita, da ponta que tá presa aqui, tá? Então eu jogo pra direita, aqui, vou fazer os mesmos movimentos, criando aquela letrinha E, tá? É a mesma volta. Fiz aqui a primeira letra E, depois eu repito o processo, faço a segunda, só que ela tá deitada pra cá, e eu venho e jogo ela aqui pro outro lado. E aí crio o mesmo movimento, as mesmas voltas, do mesmo jeito. Eu venho e pego o próximo fio e passo aqui por dentro e ajusto. Essa primeira sequência aqui é a mais difícil, é um pouquinho mais chata de fazer, porque os fios ainda estão soltos aqui, esses fios iniciais, e aí fica um pouco mais difícil de você ajustar. Depois que você faz essa primeira sequência que as laçadas já estão todas bem ajustadas, é só seguir criando as outras partes, replicando mesmo os nós, tá? Então fiz aqui mais um nó, e agora eu repito o processo. Faço a primeira laçada, a letra E, fiz a primeira letra, faço novamente a segunda e coloco aqui por cima. Segunda volta, pego o fio e passo aqui por dentro. Lembra que essa sequência aqui, ela precisa ficar bem ajustada, tá? Então, quando você for pular de um festonê pro outro, você tem que ajustar bem, para que eles fiquem todos bem ajustados assim, uma sequência próxima da outra. Aqui é só seguir repetindo. Letra E, primeira letra E, depois eu venho e faço novamente a volta, crio as duas voltas do festonê, venho e passo o fio aqui por dentro. E aí é só ajustar.
Agora que eu já concluí essa primeira fileira aqui, antes de continuar eu vou puxá-la e ajustar aqui na distância que eu quero deixar de uma pra outra, porque senão depois fica mais difícil. Como aqui já tá bem, esse cordão torcido, ele fica um pouco mais difícil de ajustar. Então eu vou posicionar aqui nos 2 centímetros que eu quero de distância. A mesma diferença que eu deixei aqui nas outras partes. Já fiz aqui o ajuste necessário que eu queria deixar, o espaçamento entre uma sequência e outra. E agora eu vou continuar tecendo aqui o padrão, tá? Então, lembrando que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer a letra U. Então, eu já fiz a primeira fileira, que é referente a essa primeira sequência aqui, tá? Essa primeira fileira de quadradinhos aqui do meu gráfico. Então, agora eu vou criar a segunda fileira, essa aqui. Então, eu já fiz a primeira. Agora eu vou criar a segunda, então eu vou continuar, vou repetir tudo que eu fiz na primeira agora na segunda. Eu não tenho nenhuma marcação da letra aqui nessa segunda fileira, então é só preencher com esse fio marrom. Então eu fiz a primeira sequência da esquerda para a direita, e eu agora, para seguir utilizando o mesmo fio sem precisar cortar, eu vou fazer ao contrário. Então agora é da direita para a esquerda, eu vou fazer a sequência daqui pra cá, tá? Então, eu vou virar a peça ao contrário, no sentido que eu quero. Vou fazer ela assim, em pé, que fica mais fácil. Eu, particularmente, acho mais fácil de fazer nesse sentido. Eu consigo visualizar melhor as sequências. Vou prender aqui. Vou tentar prender aqui. Vou prender também aqui embaixo. Então, aqui com a minha trama fixa, eu vou começar o processo. Agora, aqui nesse sentido oposto, eu tenho que fazer o festonê também no sentido contrário, tá? Então, diferente do que eu fiz aqui na primeira sequência, que eu fazia a letra aqui pra direita e depois fazer a outra curva pra direita, aqui agora eu vou repetir o mesmo processo, só que agora pra esse outro lado, tá? Então, eu tenho que fazer sempre a primeira laçada, sempre a primeira volta, pro lado que eu já tenho os festonês feitos, tá? Que eu já tenho a trama feita. Então, aqui é o mesmo processo, eu vou repetir o mesmo movimento. Eu crio a letra E, sempre com o fio por baixo, então eu vou criar aqui a voltinha. Eu fiz o mesmo movimento, tá? Eu puxei o fio, fiz a volta, criei a letra E, passando o fio aqui por baixo, tá? A ponta contínua. Então, eu fiz a primeira volta. Eu agora vou repetir a mesma coisa, faço de novo, faço a voltinha aqui, crio a letra E de novo sobre essa, deixando sempre, então eu fiz mais uma volta aqui por cima, são 2 movimentos, tá vendo? A gente faz a primeira letra e depois faz mais uma letra E, depois sobrepõe uma por cima da outra, criando as 2 voltas do festonê, deixando o fio contínuo sempre no meio de uma laçada e da outra, tá? Ele tá sempre aqui nesse meio, entre as laçadas. Daí agora eu pego a primeira ponta lá, passo aqui por dentro e faço o ajuste. Então eu ajusto sempre essa primeira ponta aqui de cima, que vem do fio que tá na trama. Aí eu ajusto bem aqui, pra não ficar muita sobra aqui na lateral. E depois puxo a segunda ponta que tá no meio. E aí eu criei o primeiro festonê aqui da extremidade. E agora é só repetir. Então, lembrando que eu sempre vou criar as voltinhas pra cima da onde eu tiver já criado a trama, tá? Então, aqui agora que tá no sentido contrário, que eu virei a sequência pra esse lado de cá, tô fazendo da direita pra esquerda, né? Se ela tivesse assim na horizontal, então eu faço a volta, faço a letra E aqui. Então, fiz a primeira volta. Faço a segunda letra. Faço a segunda volta e sobreponho uma por cima da outra e puxo aqui a próxima ponta que eu tenho na sequência, que será a minha base. E aí é só ajustar. Ajusto primeiro o fio que tá mais aqui em cima da trama e depois o que tá aqui no meio. A segunda voltinha. E aí eu vou
ajustando bem essas laçadas e deixando tudo bem próximo, tá? Bem ajustado, para que ele fique com o padrão todo por igual. Outra vez, então faço aqui de novo, mais uma volta. E a segunda volta. Com o fio sempre aqui entre as duas laçadas, o fio contínuo, sempre aqui no meio. Passo a próxima ponta que vai aqui no meio, que vem aqui da base, e ajusto. E lembrando que o meu fio aqui, como ele é achatado, eu vou desenrolando ele pra ele não ficar embolado, tá? Pra ele seguir esse padrão, pra ele ficar retinho. Mais uma vez, faço a letra E, faço mais uma, sobreponho, pego o próximo fio, próxima ponta que vem daqui de cima, passo por dentro e ajusto. E aí eu vou repetir isso até completar todas essas pontas aqui e essa segunda fileira. Concluí aqui a segunda sequência de festonês referente a essa segunda fileira aqui do meu gráfico, tá? Então a próxima fileira eu já começo a fazer aqui a letra também, tá? Então eu vou mesclar o fio mais escuro com o fio mais claro que vai criar aqui a letra. A gente vai incluir o fio agora para começar a criar as sequências de laçadas para criar a letra no final, tá? Então, nós vamos fazendo de fileira por fileira. Por isso que o gráfico é importante, porque agora eu vou seguir exatamente essa sequência que tem aqui. Então, eu vou fazer 2 festonês referente a esses 2 quadradinhos. Depois eu entro com o fio cru para fazer essas 4 aqui. Depois, pulo esses 2 para fazer com escuro e depois faço novamente mais 4 para completar o mais claro e finalizo com mais escuro. Tá? Então agora eu vou seguir o gráfico direitinho, vou repetindo tudo que tem aqui, é só replicar a quantidade de nós para que a formação da letra fique correta. Eu vou virar aqui novamente a sequência pro lado oposto agora, porque a outra fileira eu faço no sentido oposto. Então agora eu faço a próxima fileira no sentido oposto, tá? Então, eu já virei aqui a minha trama. E aí, seguindo o meu gráfico da letra aqui, eu vou seguir as informações que eu tenho aqui. Então, eu vou começar desse lado, tá? Então, eu tô começando daqui, da esquerda pra direita. Então, eu vou criar agora essa sequência, essa fileira. Então, eu tenho que fazer 2 nós festonês. Lembrando que cada festonê equivale a um quadradinho desse. Então, eu vou novamente refazer aqui. Agora que eu virei a trama, eu volto a fazer as laçadas para esse lado. Então, eu faço a letra E para cá, faço a primeira, faço a segunda, deixando o fio contínuo aqui no meio entre as 2 laçadas, tá? Ajusto aqui a primeira laçada para ajustar bem aqui o fio da sobra da lateral. E o segundo nó. E aqui geralmente a gente tem que fazer assim, acomodar esse nó.
Pronto, então fiz o primeiro, referente ao primeiro quadradinho. Vou fazer mais um. Pegando mais um fio. Fiz aqui os dois nós festonês referente aos dois quadradinhos iniciais. Daí agora eu vou deixar esse fio de lado, o fio aqui marrom, e vou começar a incluir o fio que eu vou utilizar para fazer a letra, tá? Então aqui eu vou utilizar esse fio, que ele é um retalho que eu tenho aqui, ele tem aproximadamente 3 metros. Eu vou até fazer a anotação disso aqui, pra depois, no final, eu saber quanto que eu gastei desse material. Como eu, na letra A, eu usei aproximadamente 2,5 metros, eu sei que essa quantidade aqui vai ser suficiente pra fazer toda a letra U, pela quantidade de voltas que eu tenho que fazer, de quadradinhos que eu tenho que fazer, tá? De nós, no caso. Se você não fez nenhuma e ainda tá começando, pega o fio direto do rolo, tá? E aí mede uma quantidade X, por exemplo, mede 5 metros ou 3 metros, pode ser uma quantidade menor, porque a letra ela usa um pouco menos de fio, ela consome menos material. Assim como eu fiz nesse outro fio aqui escuro, que eu medi, fiz uma medida e marquei no fio a medida. Faz a mesma coisa no fio que você vai usar para fazer a letra, para você saber depois quanto você usou de material, tá? Eu vou usar esse retalho, então aqui tem aproximadamente 3 metros. Eu sei que essa medida vai ser suficiente por base das outras que eu já fiz, tá? Principalmente da letra A aqui, que é mais ou menos a mesma quantidade de laçadas. Eu vou só fazer uma anotação aqui, que o fio cru... Tô usando a base de 3 metros. Pra depois, o que sobrar, eu reduzir e saber exatamente quantos metros foram necessários, tá? Então, pra começar aqui, é o mesmo sistema que a gente começa no fio aqui da base. Vou deixar uma pontinha, vou prender com a fita. Vou prender a pontinha aqui. E aí eu vou passar ele por baixo dessas duas laçadas que eu já fiz aqui. E por cima do fio contínuo que eu uso pra fazer aqui, que eu tô usando pra fazer aqui a base, tá? Então ele tá vindo aqui por baixo das pontas que eu uso de base pra fazer os festonês, mas por cima do fio contínuo, tá? Do fio que eu tô usando pra fazer os festonês aqui na cor marrom. Vou deixar esse fio aqui pra cá. E agora eu vou criar a quantidade de nós que eu tenho aqui referente no meu gráfico, tá? Da letra, nessa fileira. Então, essa aqui é a terceira fileira que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer aqui 4 nós festonês em sequência, um ao lado do outro, pra criar essa primeira parte aqui, ok? Então, eu vou criar do mesmo jeito. A laçada é a mesma, a sequência, a forma de fazer os nós é a mesma. Faço aqui a primeira volta, faço a letra E, faço a segunda letra E, jogo por cima, deixando aqui o fio contínuo no meio das laçadas, tá? Então, o processo é o mesmo. Daí eu pego o fio, a terceira ponta aqui, então eu usei 2 pontas, fiz os 2 primeiros nós. Pego a terceira ponta, que é referente aqui ao quadradinho que eu preciso completar, tá? Da letra. E ajusto aqui. E vou incluir esse novo fio aqui na sequência, tá? Esse primeiro nó a gente tem que puxar o fio aqui que tá preso do início, pra que ajuste a primeira laçada. E aí eu já incluí aqui o fio, criando o primeiro nozinho. Então eu fiz um nó, eu tenho que fazer mais 3 pra completar os 4 dessa primeira parte. Então eu vou fazer mais um. Faço aqui as 2 voltas do festonê. Pego a próxima ponta, a quarta ponta aqui da sequência e faço a laçada. Faço novamente mais um nó, mais uma laçada, pego a próxima ponta para criar o terceiro nó aqui com esse tom mais claro. Ajusto bem. Agora eu vou criar o quarto nó nessa cor aqui dessa sequência. Pronto. Fiz aqui os 4 nós referente a esses 4 pontos que eu tenho aqui no gráfico
dessa letra, tá? Então, dessa fileira eu fiz dois nós, tá? Do tom mais escuro e fiz os 4 referentes, esses 4x aqui, são referentes a essas 4 laçadas aqui desse tom mais claro. Daí, entre essa sequência e a próxima que eu vou fazer com esse mesmo fio, eu tenho que fazer 2 nós com esse tom mais escuro, tá? Então, o que eu vou fazer agora é deixar esse fio aqui pro lado e eu vou buscar o fio contínuo. Então, o fio contínuo tá aqui, ele vai passar por trás de tudo, ele tá passando aqui por trás de tudo, de todos esses 4 fios aqui, de todas essas 4 laçadas aqui por trás. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho que passar esse fio aqui, do tom mais claro, por baixo do fio mais escuro, eu vou trazer ele pra cima, aqui. Então eu jogo essa ponta do fio mais claro por baixo do fio contínuo aqui mais escuro, que é o que eu vou usar agora pra fazer os próximos 2 nós. Então, eu tenho que criar 2 nós escuros aqui, logo na sequência desses mais claros. Então, eu pego o fio tá vindo daqui, ó. Ele tá aqui, desse último nó que eu fiz aqui. Eu passo por baixo de tudo, por trás de todas essas laçadas aqui. E puxo aqui pra próxima posição que eu preciso utilizar ele, tá? Deixando ele por cima do fio mais claro, do fio que eu fiz essa sequência aqui. E aí, eu repito fazendo as laçadas. Faço aqui as 2 voltinhas do nó, pego a ponta que eu preciso tecer o nó aqui, que no caso aqui eu já fiz 2, 4, 6, 8, é a ponta número 7 da sequência. Na dúvida você vem e confere aqui no seu gráfico, tá? E aí você vai ajustar, vai puxar bem, para que o fio atrás aqui ele fique bem ajustado, passando aqui por trás das sequências mais claras. Mas sem puxar demais pra ele não repuxar a trama, tá? Então é só o ajuste suficiente pra não ficar folga, pra que esse nó fique bem ajustado. E você completa aqui o nó, deixando tudo bem ajustado, tá? Então eu fiz um nozinho aqui, vou fazer o segundo que eu preciso fazer, pegando o próximo fio, próxima ponta aqui. Vou criar o segundo. E você vai, assim, acomodando os nós, para que eles fiquem na posição correta. Pronto, fiz os 2 que eu preciso para completar aqui esse espaço. Daí agora o próximo passo é criar mais 4 no tom mais claro. Então eu volto, busco aqui o meu fio mais claro, que tá vindo daqui dessa última sequência que eu fiz. Vou puxar ele pra cá, pra onde eu preciso. Vou jogar o fio mais escuro pra lá. Então, eu busco o fio mais claro que eu preciso aqui agora. Passo ele por cima do fio contínuo que eu acabei de usar aqui, o mais escuro. Deixo esse fio aqui de lado. Jogo ele pra lá. E vou criar aqui os 4 próximos nós, repetindo o que eu fiz aqui desse lado, seguindo o meu padrão aqui, o meu gráfico, tá? Então, eu venho e faço novamente as laçadas. Pego aqui o meu próximo fio, onde eu preciso posicionar o meu nó. E aí, eu ajusto também, como eu fiz com o mais escuro aqui. O fio ele vai passar aqui por trás desses 2 nós, vindo daqui, onde eu terminei a sequência. Então, eu vou puxar para ele ficar bem ajustadinho e completo a minha laçada. E ele tá passando aqui por trás, tá vendo? Ele veio daqui, da última sequência, passou aqui por trás e eu criei o próximo nó. Então, aí a gente tem o primeiro fio escuro passando aqui por trás, para poder criar aqui, e depois o fio claro que eu joguei lá pra frente. Agora é só completar os 3 nós que ainda faltam aqui dessa sequência. Pronto, criei aqui os 4 nós dessa parte. E agora faltam criar os 2 últimos para completar aqui a fileira com o fio mais escuro, que são os 2 últimos aqui da extremidade. Então, novamente, eu vou buscar lá o fio contínuo.
de onde eu parei, passo ele aqui por trás, jogo ele por cima, pela frente do fio mais claro. Então eu pego o fio mais claro, deixo por baixo, puxo o fio que eu vou utilizar agora, que é o mais escuro, por cima e produzo aqui os dois festonês que faltam nesses dois fios, ajustando bem esse fio que tá passando aqui por trás. Ele tá vindo daqui, passando por trás dessas 4 sequências e saindo aqui. Eu vou fazer aqui os 2 nós que faltam. Primeiro eu ajusto bem para o fio ficar bem ajustado aqui atrás, sem puxar demais. Então o fio tá passando aqui por trás. E vou fazer aqui a última laçada. Pronto, completei aqui então essa sequência. E agora eu vou virar e vou continuar as próximas fileiras seguindo aqui o meu gráfico, tá? Então, o processo é o mesmo. O meu fio mais claro, ele vai ficar aqui por trás, o fio que eu tô usando para fazer a letra. Ele vai ficar aqui agora por trás, porque na próxima fileira, nessa próxima fileira aqui, eu vou fazer uma quantidade menor de laçadas com ele. Seguindo aqui, então, eu vou para a próxima fileira, que é a 4ª fileira. Eu agora tenho que fazer, nesse caso aqui, eu tô começando desse lado. Então, eu vou daqui, dessa sequência pra cá. Tá? Uma sequência eu faço da esquerda para direita, a próxima da direita para esquerda, esquerda, direita, e agora eu volto aqui da direita para esquerda. Da direita para esquerda. Então eu começo daqui, da direita para esquerda. Então eu tenho que fazer esses três pontos marrons, depois eu faço 2 do fio mais claro, 4 aqui no meio, depois mais 2, depois mais 3. Então eu vou seguir aqui o meu gráfico. Eu começo agora, então eu faço as laçadas para esse lado de cá. Então eu faço o Ezinho, a volta, sempre pra cima aqui, sempre pra cima pro lado da trama. A primeira volta, a segunda volta, deixando o fio aqui no meio. Então eu tenho que fazer 3 nós festonês. Então eu tenho que usar esses 3 primeiros fios aqui. Eu fiz os 3 nós. Eu agora deixo o fio contínuo aqui de lado e vou buscar de novo o fio mais claro aqui, pra eu poder trazer ele aqui pra baixo, pra onde eu preciso agora, tá? Então ele tá aqui embaixo, que foi da última sequência que eu usei. Eu vou puxar ele por cima do meu fio aqui contínuo da cor mais escura. Ele tá vindo aqui, ele vem daqui, né? Daqui de trás, dessa última sequência que eu fiz. Ele tá saindo aqui. Eu vou puxar esse fio pra cá, eu pego o fio contínuo desse último nó, passo por baixo e puxo esse por cima, tá? Pra eu poder deixar esse fio preso aqui na hora que eu for puxar ele pro outro lado. Pra não acontecer o que aconteceu aqui, ó. Pra ele não ficar assim, solto, tá? Então, a gente passa um fio por cima do outro pra que ele prenda, ele fique preso aqui na trama, tá? Na letra I, quando eu fui fazer essa sequência aqui, eu não me atentei a esse ponto e aí ela acaba ficando solta, tá vendo? Então, passando o fio dessa forma, ele prende aqui pela trama e fica bem mais fechadinho. Senão a gente acaba criando essas laçadas aqui, igual faz aqui na lateral, o que pode atrapalhar o acabamento e ele acaba ficando solto também aqui, ele não fica todo uniforme, todo preso aqui na sequência, entre uma cor e outra, tá? Então é por isso que eu faço dessa forma. Então eu jogo sempre o fio que eu vou usar por cima do fio que vai ser deixado de lado agora. Então, pra ele poder ficar preso depois aqui, pro outro fio ficar preso aqui. Então eu puxo o fio que eu vou usar agora, o mais claro, por cima. E aí eu vou criar os 2 nós aqui da sequência, seguindo o meu gráfico, tá? Então agora eu tenho que fazer 2 laçadas de festonê com o fio mais claro no meio desses 4 aqui de cima. Então no centro, né? Junto a esses 2 aqui do centro, com esses 2 fios. Então eu faço aqui a laçada normal. Puxo aqui e ajusto pra não ficar folga lá por trás, tá?
Então eu ajusto bem pra não ficar a folga aqui do fio, que tá passando aqui por trás. Vou fazer o segundo. Com essa cor aqui mais... Pronto, fiz as duas laçadas, agora eu deixo o fio aqui e vou buscar o fio escuro de novo, tá? Então ele tá passando aqui por trás, eu vou jogar ele por cima e deixar o mais claro por baixo, tá? Então eu puxo ele por cima aqui, puxo o mais claro aqui e pego o outro que eu vou usar agora por cima desse. Aí eu vou criar, eu tenho que criar aqui agora 4 nós nesse mais escuro, 4 nós com essas 4 pontas. E aí o mesmo processo, faço aqui a primeira laçada, ajusto, o fio aqui atrás fica bem ajustado, porque ele tá vindo daqui, passando por trás desses dois, pra fazer o próximo nó aqui do outro lado. Fiz o primeiro e vou fazer os outros 3 agora. Pronto, criei aqui os 4 nós, daí agora eu deixo novamente esse fio aqui de lado e vou buscar o fio mais claro de novo. Então eu vou passar ele aqui por trás, vou jogar ele por cima do fio aqui mais escuro, fio contínuo. E eu vou criar aqui os 2 nós, assim como eu fiz aqui, que são esses dois aqui agora, tá? Seguindo o meu gráfico. Fiz os 2 nós, volto pro meu fio escuro. Então, o mesmo processo. Puxo ele aqui por trás, passo por cima do fio, que eu não vou usar mais, e completo aqui as 3 laçadas dessa fileira, tá? Completando essa 4ª fileira aqui. Completei a fileira. Agora eu vou, nessas próximas etapas aqui, para essa letra em específico, eu só vou repetir essa sequência, essa mesma sequência, por mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Por mais 5 fileiras, eu vou seguir esse mesmo desenho aqui. 3 nós escuros, 2 mais claros, depois 4 aqui no centro, depois mais 2 mais claros e finalizo com 3. Então, eu vou criar toda essa parte aqui, só repetindo, vou criando as novas fileiras até completar. Eu já fiz aqui a primeira, eu vou criar mais 1, 2, 3, 4, 5, porque eu tenho no total 6, tá? Seguindo esse mesmo desenho aqui, esse mesmo padrão do gráfico. E aí eu vou completar essa etapa e volto para te mostrar como concluir o restante. Eu fiz aqui os 3 primeiros nós e agora eu busquei aqui o fio, então da última sequência que eu fiz aqui, então eu fiz esses 2 nós aqui e agora eu vou puxar o fio daqui para fazer o de baixo. Então lembra de sempre puxar ele por cima, deixa aqui o fio da sequência, você joga ele por baixo e puxa o fio que você vai fazer a letra por cima, pra não acontecer o que aconteceu aqui, ó. Pra gente não fazer esse efeito e deixar ele bem presinho aqui, dessa forma. Porque o que eu vou repetir aqui agora é uma sequência como essa. Eu vou sempre usar o mesmo fio, vai de uma sequência pra outra, descendo contínuo. Então, pra não acontecer o que aconteceu aqui, ó, pra não ficar dessa forma, pra que ele fique assim, bem presinho, você tem que passar sempre
o fio por cima do outro fio que tá vindo aqui dessa sequência mais escura, tá? Então, desse fio contínuo marrom, esse fio mais claro que eu vou usar pra fazer a letra, ele vai estar sempre por cima, por baixo, e depois você joga pra cima, pra que ele fique preso aqui por baixo. Então, eu vou puxar ele aqui por baixo. Esse aqui que tá saindo por cima da sequência, eu jogo ele pra baixo e puxo esse para cima, porque ele fica preso por baixo desse fio marrom. Então ele fica preso aqui, ó, passando por baixo. O fio marrom ele fica por dentro da laçada e segura ele aqui preso na trama. Daí eu deixo ele aqui e eu só puxo ele, daí eu ponho ele pra baixo e puxo o marrom de volta pra continuar criando aqui as sequências. Concluí aqui as 5 fileiras, lembrando que a gente tem que contar sempre de 2 em 2 laçadas, porque cada fileira, né, cada festonê são 2 laçadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 fileiras e eu também já cheguei aqui na minha primeira marcação da metragem. Lembra que eu marquei aqui os 5 metros, né? Como eu já tô aqui quase no fim, só faltam essas poucas fileiras aqui, faltam 2 fileiras completas nessa largura e depois a gente começa a afinar, a criar a estrutura menor aqui. Então eu vou medir mais uns 3 metros aqui, eu acho que vai ser suficiente para eu completar. Então a partir dessa marcação que eu fiz aqui do 5, eu vou medir mais 3 metros. Um, 2, 3, eu vou medir 4, só por garantia. Depois, o que sobrar, eu tiro a diferença. Então, 4 metros aqui. Daí, eu vou marcar novamente um pedacinho de fita. Aqui nessa medida. E eu vou marcar aqui a medida total. Então, eu tinha 5 e acrescentei mais 4. Então, até agora, tá dando 9 metros. Então, eu vou fazer aqui um 9. E na hora que eu concluir, eu vejo se vai sobrar, se vai faltar ainda, se eu preciso colocar mais. E a partir daqui eu meço o tanto que sobrar e diminuo, subtraio desses 9 metros para eu saber exatamente quanto foi necessário, tá? Daí eu já posso tirar essa marcação aqui do 5, porque eu vou continuar usando o fio. Então eu preciso tirar aqui essa fita. E eu vou dar sequência agora para finalizar aqui a trama. Então nesse momento eu estou aqui. Eu fiz até aqui, nessa linha, certo? Então eu fiz essa primeira etapa, fiz todas essas sequências aqui que são iguais, que eram iguais, que era só repetir. E agora eu vou para essa fileira aqui de baixo. Eu vou começar desse lado. Eu tenho que fazer os mesmos 3 aqui da lateral,
E aqui eu faço, ao invés de fazer só 2, eu faço mais um, pulo 2 e faço novamente 3, depois mais 3. Então, seguindo aqui o meu gráfico, eu vou repetir, aliás, eu vou continuar o que eu estava fazendo. Então, continuando aqui, agora nessa linha aqui de baixo, eu vou fazer a penúltima sequência, a penúltima fileira, da penúltima parte aqui da letra, tá? Então, são 3 marrons, 3 sequências marrons, 3 nós festonês nesse tom mais escuro. Daí agora são 3, na sequência são 3 do mais claro. Então eu vou deixar aqui o fio mais escuro por baixo, vou puxar o mais claro pra cima, pra fazer aqui os 3 festonês, seguindo ali o meu gráfico. Então, eu fiz esses 3 aqui do gráfico, seguindo a letra. Agora eu tenho que fazer 2 marrons no centro. Fiz os 2 pontos marrons, agora 3 novamente do mais claro. Agora eu puxo novamente o fio marrom e concluo aqui a fileira com os 3 últimos nós desse tom mais escuro. Concluída essa fileira aqui, agora eu vou para a última da letra, e a gente ainda tem a letra. Então agora são 4 aqui nas extremidades e o restante do meio. Então são 4, depois eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 do mais claro aqui no meio, né, do fio da letra. Depois concluo com mais 4 nas extremidades para eu terminar aqui o meu desenho da letra U. Então, eu fiz aqui os 4 primeiros, agora eu vou entrar com o fio da letra para concluir aqui esses 6 últimos nós aqui centrais, concluindo a letra U. Concluí aqui, então, os 6 nós da base aqui da letra U. E o fio que eu tinha colocado aqui para poder fazer foi basicamente a medida. Eu já sabia, porque eu já tinha feito o cálculo anteriormente. Mas o ideal é você utilizar sempre o fio direto do novelo para não ter problemas, tá? Como eu estava utilizando aqui o retalho, eu sabia que essa medida já ia dar os outros cálculos das outras letras. E foi quase que exato mesmo. Aí eu agora já não preciso mais desse fio dessa cor, porque eu já concluí a letra.
Eu agora vou concluir o restante da trama com o fio mais escuro, tá? Então eu deixo esse fio aqui de lado, vou colocar ele aqui pra baixo e jogar ele pra lá. Pra depois fazer o acabamento pelo avesso. E vou concluir aqui a fileira criando os últimos 4 nós aqui dessa sequência. Então, eu concluí a letra já, toda a estrutura da letra. E agora eu vou concluir aqui a minha trama, tá? Então, eu vou criar mais uma sequência de fora a fora, de uma extremidade à outra. Agora eu vou criar a última fileira aqui completa, de uma extremidade à outra, com o fio mais escuro pra concluir aqui essa parte de baixo. E depois eu começo a afunilar essa trama, criando esse formato em triângulo. Finalizei aqui a última fileira, seguindo o meu padrão aqui, o meu gráfico, tá? E aqui você tem várias opções de acabamento, tá? Você pode criar mais algumas fileiras ou mais uma pra ficar na mesma distância que a gente tem aqui, deixar essa mesma distância entre a letra no início e no final. Deixar as franjinhas e fazer o acabamento dela assim, em linha reta, quadradinha. Ou fazer nesse formato, como eu vou fazer aqui, triangular, tá? E aí, pra criar esse formato aqui, a partir de agora, eu vou sempre pular, aliás, retirar uma ponta de cada lado, tá? Então, eu vou começar a afunilar aqui esse desenho pra criar esse triângulo invertido. Então, a partir dessa próxima fileira, eu já não vou utilizar nenhuma dessas pontas aqui das extremidades. Eu vou fazer só com essas daqui centrais. E aí, a cada nova fileira, eu vou tirando uma ponta de cada lado, até finalizar só com dois nós aqui no centro, tá? Que eu finalizo com 2 nós. Então, eu deixo esse fio aqui de lado, passo o fio que eu vou utilizar para fazer a trama por cima desse fio que eu não vou usar e pego o próximo e já faço aqui a sequência. Faço aqui a laçada, deixando esse fio aqui por baixo e jogando ele para lá, para ele ser feito o acabamento depois no final, tá? E aí eu continuo aqui a fileira, até chegar na outra extremidade, que eu também só vou fazer até aqui esse fio. Eu não vou criar o nó nessa última ponta, da mesma forma que eu deixei aqui desse lado, tá? No início. Concluí aqui essa fileira, deixando aqui esses 2 fios das extremidades sem. Então agora eu volto a separar uma ponta de cada extremidade, pulo essa ponta, deixo ela aqui e jogo para a próxima, para ir afunilando essa trama, criando o efeito do triângulo, tá? Eu vou fazer isso até finalizar.
terminando aqui embaixo com 2 nós aqui no centro, tá? Então, eu vou finalizar aqui bem no centro com 2 nozinhos. Finalizei aqui então a trama com os 2 últimos nós bem centralizados aqui e quase que foi a medida exata dos 9 metros de fio que eu utilizei para fazer todo o projeto, tá? Então sobrou aqui ainda um bocadinho, deixa eu ver aqui que tanto. Esses 9 metros sobrou cerca de 24 centímetros. Como eu ainda tenho que deixar aqui uma pontinha para eu fazer o acabamento, então eu vou diminuir 20 centímetros desse fio aqui, tá? Eu vou cortar aqui, deixando uma margem para eu poder fazer o acabamento por trás. E aí, então, eu tirei aqui 20 centímetros. Então, dos 9 metros, sobrou 20 centímetros. E o fio mais claro que eu usei para fazer a letra foi por volta de 2,5 metros, acredito eu. Deixa eu ver quanto que sobrou aqui. Vai ser mais ou menos uns 2,40 metros, tá? Porque o fio não tinha exatamente 3 metros não, ele tinha por aí uns 2,90 aproximadamente. Então aqui eu já consigo estimar o meu consumo. Então para essa letra U eu utilizei do fio marrom 8,80 metros, na verdade, né? Porque eu tinha medido 9 metros e sobraram 20 centímetros. Então 8,80 metros. E do fio cru, mais ou menos 2,40 metros aproximadamente, tá? 2,40 metros. Eu aqui também vou cortar esse fio deixando aqui uma sobrinha, uma pontinha só pra fazer o acabamento. E aqui agora nós vamos fazer o acabamento. No meu caso aqui eu optei por não deixar franja. Se você quiser deixar essas pontinhas aqui soltas e criar uma franjinha, desfiar e criar uma franjinha aqui, pode cortar assim no formato triangular e deixar essas pontas aqui soltas. Mas eu preferi fazer o acabamento de todas elas. E aí você faz o acabamento, se você for deixar as franjas, você faz o acabamento só dessa ponta aqui do fio contínuo. Você vai jogar ele aqui pra trás, que é o fio que eu usei pra fazer aqui os festonês, tá? Então é essa ponta aqui. Eu vou pegar com a ajuda de uma agulha, eu pego e vou passando essa pontinha aqui por dentro das laçadas do festonê aqui por trás, pra que ela fique presa aqui nessa trama, tá? Uns 2 nozinhos já é suficiente pra prender.
passei aquela pontinha que eu usei pra tecer aqui a sequência de festonês aqui por trás, tá? Pelas laçadas dos festonês aqui atrás. E aí eu finalizo essa ponta. E aí se eu quisesse deixar aqui as franjas, eu ia cortar, eu ia desfiar, na verdade, talvez. Eu acho que desfiado ficaria com um acabamento mais interessante. Eu cortaria assim, deixando uns 2 centímetros. E desfiaria essas pontinhas para que ficasse uma franjinha bem desfiada aqui, bem cheia. Como eu não vou fazer o acabamento de franja, eu preferi fazer assim, limpo. A mesma coisa que eu fiz com essa ponta aqui da sequência de festonês, eu vou fazer com todas essas. Então, eu vou buscar todas essas aqui para trás, eu vou puxando aqui pro avesso. E vou passando cada uma dessas pontas por umas 2 laçadas de nó aqui na parte de trás e depois eu corto as sobras, tá? E aí, vou repetir esse processo com todas as pontas aqui. E aí eu ajusto bem, eu puxo bem essa ponta pra trás, pra ela não ficar nenhuma sobra aqui na frente. E eu vou fazer isso com todas essas pontas aqui da parte de baixo. E também com essas pontas que eu tenho aqui, tanto as 2 do início do fio aqui que eu comecei, eu também vou fazer o acabamento dela aqui. Eu puxo aqui por dentro dos nós. Esse aqui é o fio marrom do início. E os fios, a ponta dos fios que eu utilizei pra fazer a letra também, tá? Então, eu faço o mesmo acabamento aqui por trás. Eu busco aqui os nós do fio mais claro. E prendo essas pontinhas aqui por trás. E depois de passar por umas 2 laçadas, eu corto aqui a sobra. Vou fazer o acabamento desse aqui também. Do final. Depois que eu fizer o acabamento de todas essas pontas e cortar todos os excessos, eu posso aplicar um pouco de cola. Aqui no meu caso, como eu tô utilizando um fio de algodão, eu vou utilizar a cola branca mesmo, escolar, pra fazer o acabamento dessas pontas. Então, eu aplico a cola aqui, um pouco de cola, e faço aqui uma pressão pra que esse fio, ele faça o acabamento pra ele não desfiar e também pra ele ficar colado aqui na trama. E aí, a ideia é que ele fique assim, ó. Você vai colar todas as pontinhas e tirar todo o excesso, tá? Uma segunda sugestão de acabamento que você pode fazer aqui nessa parte de trás é aplicar um feltro, assim como esse, uma folha de feltro. Você recorta o feltro na medida certinha aqui, de preferência o feltro da mesma cor predominante, tá? No caso aqui, o ideal seria um feltro marrom, mas eu não tenho, eu vou utilizar esse que eu tenho aqui pra te explicar. Tá? Então, você recorta o feltro na medida certinha aqui dessa parte de trás, deixando uma margem pra dentro, né? Pra ele não ficar aparente pela parte do direito. E depois, cola esse feltro aqui por trás. Pode ser com a cola quente, pode ser com a cola branca mesmo, eu acho que vai funcionar bem, porque o material do feltro com o algodão, ele vai colar. Pode ser cola de silicone, você pode escolher a cola da sua preferência. Porque assim você cria um acabamento que vai cobrir toda essa parte de trás e vai dar um ar ainda mais profissional pro seu projeto, tá? Escondendo todo esse acabamento, essa parte aqui do avesso da trama, tá? Então, essa é uma sugestão que eu deixo aqui pra você também pra concluir o acabamento dessa parte de trás da trama, que é criando
aqui esse forro, como se fosse um forro em feltro, e colando ele aqui por cima, na medida exata, na medida certa aqui, do formato das suas bandeiras, tá bom? Que é o que eu pretendo fazer depois em cada uma das letras. Eu vou comprar o feltro no mesmo tom, desse tom de marrom, e vou criar esse acabamento aqui, colando cada uma das letras, criando esse forro para cada uma das letras na parte do avesso. Para finalizar o fio de base aqui, eu deixei cerca de 60 centímetros da última letra até aqui a amarração, para ter essa cordinha aqui extra, para eu fazer a instalação da minha peça como eu quiser. No meu caso, ela vai ser amarrada, então eu preciso de uma ponta um pouquinho maior para fazer a amarração onde ela vai ser instalada, tá? Ela vai ser amarrada com o próprio fio. E para fazer o acabamento aqui dessa ponta, eu vou criar um tecel aqui, depois do nó. Eu fiz um nozinho aqui no final, então eu vou cortar aqui. E aí eu vou cortar vários fios, com mais ou menos essa mesma medida. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos uns 30 centímetros, aproximadamente. Tô utilizando o mesmo fio, tá? O mesmo cordão, esse mesmo cordão aqui pra fazer o tecel. Eu cortei aqui 2, 4, 6, 8, 9 fios de mais ou menos 30 centímetros. Vou colocar aqui tudo mais ou menos na mesma medida. Daí eu pego aqui, dobro ao meio. E aí, com essas duas pontas aqui, eu vou amarrar esses fios aqui na metade dessa medida. Fiz a amarração aqui por baixo, o fio vai ficar aqui por dentro. Eu coloco ele aqui pelo meio. Dobro todos os fiozinhos aqui pra gente fazer o tecel. Então, eu vou acomodar todos esses fios aqui, assim. E aí eu vou utilizar aqui um retalho do outro tom marrom pra fazer a amarração aqui, o nó de acabamento. Posiciono aqui a ponta do fio pra cima, faço uma dobra, criando aqui esse elo aqui embaixo, pra depois eu puxar a pontinha, tá? E aí, eu posiciono essa ponta aqui na altura que eu quero fazer a amarração. E aqui eu vou começar a enrolar, deixando a pontinha aqui por baixo. Ajustando bem. E você faz quantas voltas você achar que é necessário. Acho que aqui 3 já tá suficiente para prender. Vou fazer mais uma. Agora eu passo essa ponta aqui por dentro. Seguro ela aqui no ajuste. E venho e puxo essa aqui de cima para ajustar essa sobra aqui e criar o gancho que vai prender essa ponta aqui de baixo, tá? Então, eu vou puxar essa aqui de cima até puxar esse nó, essa laçada que prende aqui pra dentro dessas partes que eu passei aqui. Para que ele fique aqui por dentro, aqui por baixo desses fios passados, prendendo essas duas pontas aqui dentro, tá? E aí fica assim. Ajusta bem. Corta as sobras. E com a agulha você pode colocar aqui as pontinhas pra dentro. E agora você pode, se você quiser e achar necessário, você pode ajustar aqui essas pontas de cima, que saem aqui de cima. Se tiver alguma que tenha ficado um pouco mais larga do que a outra, para deixar essa parte aqui uniforme. Eu vou cortar aqui essas duas pontas menores que eu usei para fazer a amarração. Podia ter usado uma ponta maior um pouco. E aí, depois que você finalizar, você corta as sobras aqui dos fios na altura que você desejar criar o seu tecel, tá?
no tamanho que você quiser. A gente cria um acabamento aqui na ponta do fio, mais um acabamento e mais um detalhe na produção aqui dessas bandeiras, tá? Eu vou repetir esse processo na outra ponta também, deixando a mesma distância aqui da primeira bandeira até o tecel, deixando 60 centímetros e depois criando o tecel na ponta. Bom, então feito aqui a letra U, fica faltando apenas eu produzir a primeira letra, que é o J, que eu vou produzir aqui no início para finalizar a minha tira de bandeiras com o nome da minha filha, a Júlia, que vai fazer parte da decoração do quarto dela, junto com o projeto dos balões que eu já ensinei aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no final do vídeo, que é um outro projeto também que eu já produzi para decorar o quarto da minha filha Júlia. Se você ainda não viu esse projeto, dá uma olhadinha aí no final do vídeo para você aprender a fazer também, tá? Então, eu vou produzir a última bandeira que falta. Eu acho que não vai ter necessidade de gravar a próxima letra, porque o processo de montagem é sempre o mesmo, tá? E a minha dica principal para que você consiga fazer esse projeto da forma mais simples possível, sem ter muita dificuldade de seguir aqui os desenhos, é criando esse primeiro gráfico aqui num papel quadriculado, fazendo todas as medidas e deixando tudo organizado para que você consiga seguir como eu fiz aqui. E assim fica mais fácil de você saber exatamente onde você tem que colocar cada ponto e quantos nós você precisa fazer em cada etapa, para que você consiga fazer todas as letras de forma centralizada e mantendo um padrão em todas elas, tá? Então, utilize do papel quadriculado. Se você não tiver esse papel quadriculado, você pode fazer esse mesmo gráfico no Excel, tá? No computador, e já imprimir todas as partes já prontas. Esse gráfico com todas as letras, eu vou deixar o link com essa imagem aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, o link onde você vai ter acesso a essa imagem, para que você faça o download aí também, caso você queira utilizar essas mesmas fontes e essa mesma letra que eu utilizei aqui, tá? Lembrando que eu fiz algumas alterações, dependendo das letras que você for utilizar, o processo de montagem pode ser que você tenha que criar as bandeiras com mais fios, para ficar mais largo, como eu expliquei no início. Por exemplo, a letra M ela é mais larga, então ela demanda mais fios aqui para conseguir produzir, tá? Para que você consiga ter essa letra centralizada na bandeira com essas sobras. Então você tem que aumentar o tamanho dessas bandeiras. Então tenha atenção, estude bem cada uma das letras, faça os gráficos, monte aqui cada uma delas de forma individual para que você tenha certeza de quantos fios serão necessários, quais as medidas que você vai precisar dos fios, seguindo todas as orientações que eu passei no início do vídeo, tá? E esse é o resultado final do projeto. E se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo e também não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada e até o próximo vídeo.